Bom, pessoal, estamos aí iniciando o nosso terceiro encontro síncrono, então, da disciplina. Espero que todos estejam bem. Semana passada a gente trocou o encontro síncrono por assíncrono por causa do UFLA de Portas Abertas. Eu estava lá participando, vários de vocês também eu sei que participaram. Então, vamos retomar agora as nossas atividades. Eu ia começar conversando um pouco sobre aquele questionário que vocês responderam sobre a interferência não, o impacto da IA nas profissões. Tivemos boas contribuições lá nas respostas dos impactos da IA nas profissões e também observei alguns relatos de boas experimentações com os prompts. Vamos lá, pessoal, vamos colaborar com os colegas. Professor, me ouve? Oi, Pedriane, me parece que está baixo o seu microfone. Vamos ver se dá para ouvir. Está muito ruim, deixa eu tentar ver se eu consigo melhorar aqui. É melhor? Melhorou? Melhorou. Então, sobre esse formulário que a gente respondeu, a IA ela pode apoiar bastante, né? O professor. Ela pode dar um suporte muito bom para ele, porque, igual eu respondi algumas questões, se eu lembro aqui, ela pode auxiliar ele, né, na criação dos planos de aula, pode propor ensinos adaptados, né, dependendo. A gente precisa ver a realidade dos alunos que a gente tem em sala de aula, né? Pode ajudar a gerar os relatórios, e ao fazer isso, o professor passa a ter mais tempo para priorizar o acolher do aluno, né? O brincar, o escutar. Então, se a gente for pensar por esse lado, a IA ajuda bastante o professor. Muito bom, Pedriane. Do mesmo jeito que ela ajuda, ela tem limitações importantes também, né? Sim. Porque a atividade docente não é só trabalhar com conteúdo específico, com transmissão de informação. E a IA é limitada a esse tipo de suporte. É isso? Tá ótimo. Obrigado. Obrigado por ter sido a primeira, inclusive. Mais contribuições, pessoal? Quem experimentou o prompt? Quem parametrizou uma IA aí e experimentou com o prompt parametrizado? Isso que eu deixei na aula gravada. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Patrick. Boa tarde, Patrick. Oi, então, professor, eu tive a oportunidade de fazer, sabe, alguns prompts, justamente na elaboração de planos de aula. Sim. Porque agora, em algumas das disciplinas de estágio, a gente até vai precisar apresentar, de fato, uma aula no estágio. Uhum. E eu achei bem interessante, apesar que eu vi que, até mesmo para a gente poder estar limitando, sendo mais específico, a gente tem que ir trabalhando, refinando esse prompt, né? Porque às vezes a gente coloca algumas coisas lá e aí acaba te entregando uma série de informações e que aí onde eu fui vendo que a necessidade de adaptar, de fazer adaptação desses prompts. Foi bem interessante, né? Algumas até de fato eu consegui montar o plano de aula, apesar que, por exemplo, eu utilizei a necessidade dela me indicar as competências, né, e habilidades da BNCC, mas eu percebi que houve uma certa dificuldade, porque ela colocou lá, mas quando eu fui verificar as habilidades do BNCC, os códigos, né, não batia, sabe? Então eu tive que fazer um refinamento com base nisso, porque ela não entregou totalmente. Mas olha, percebam o que o Patrick está dizendo aí, hein, pessoal, daquilo que a gente conversou no comecinho do curso. Olha as limitações
da IA, ela alucinou com o Patrick porque ela ofereceu um código que não era necessariamente o código correto. Exato. Quando ela não consegue responder corretamente, ela tenta aproximar. De fato, houve essa aproximação, realmente, eram os códigos lá, que era no caso para o terceiro ano do fundamental, era bem próximo, só que não batia as informações. Mas, assim, de modo geral, ela me deu o plano de aula, certo. E é onde eu percebi essa necessidade de ir fazendo esse refinamento, essa adaptação nos prompts. Legal. Né? Muito bom. Perfeito. Tá. Patrick, daqui para frente, Patrick e colegas, nós vamos exatamente trabalhar nisso, que é o termo técnico é engenharia de prompt. Certo. Então, como é que a gente consegue construir os melhores prompts possíveis para que a IA nos dê um retorno mais realista possível, né? Então, essa é a técnica da engenharia de prompt, tá bom? Perfeito. Mais contribuições, pessoal? Vamos lá, vamos contando a história de vocês para a gente socializar o que a gente fez até agora. Professor. Sim, pois não. Isso que o Patrick falou, eu ia falar isso. Eu também observei isso. Porque antes da gente ter se eu disponibilizar para a gente fazer essa atividade, sim, eu já tinha utilizado antes sobre um plano de aula também, e o código da BNCC também não batia. Aí a gente percebe a necessidade de a gente elaborar prompts mais exatos, né, com mais exatidão e explicar mesmo detalhadamente para ela poder, né, aproximar o máximo ali possível do que a gente está querendo. Inclusive informar a IA que está errado. Você pode escrever lá, olha, os códigos que você me forneceu do BNCC estão incorretos. Sim, sim. Ah, interessante. Porque aí ela já vai saber que ela não deve processar daquela maneira na próxima vez que ela for te responder. Beleza. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer, e a gente vai praticar isso hoje, pergunto para o Patrick e para a Pedriane. Vocês inseriram a BNCC como base de conhecimento? Baixou ela da internet e colocou como base de conhecimento? Não, eu não cheguei a fazer isso. Eu até pensei nessa possibilidade, porque lá tem realmente onde a gente poder anexar essa documentação. Isso. Mas eu não... Por algum motivo eu não fiz, mas agora eu vou fazer. Isso. Tudo o que vocês precisarem de exatidão, vocês dando como base de conhecimento para a IA, e como é que você dá uma base de conhecimento? Você vai lá e inclui como um arquivo. Né? Correto. E aí ela utiliza esse arquivo para processamento. Então, neste caso, ao invés de tentar aproximar uma resposta, ela buscaria no arquivo da BNCC e já tenderia a ser mais precisa. Tá? Ah, perfeito. Interessante, não tinha pensado nisso, daqui para frente vou usar. Isso. Só tomem cuidado de subir arquivos quando são arquivos públicos que já estão disponíveis na internet. De qualquer maneira, a IA pode usar para treinamento mesmo. Mas quando forem, por exemplo, utilizar a IA como apoio para correção de trabalhos de alunos, é possível fazer isso. Vou mostrar como é que se faz isso. Todas as informações pessoais você deve excluir antes de colocar para a IA. Então, se eu quero que a IA me ajude a analisar um texto de um estudante, eu posso fazer isso. Mas eu tenho que tirar a identificação do estudante do texto e só eu sei. Aí eu peço a ela para fazer a análise técnica que eu quero, mas só eu sei quem é o estudante que escreveu. Eu não passei o nome completo do estudante para lá. Né? Porque aí eu estaria passando o nome completo, o período que o estudante está fazendo, a disciplina que o estudante está fazendo, porque isso está implícito, né? Está implícito no trabalho que eu estou realizando. Né? Então, essa é uma questão importante também, que é para a gente se lembrar da questão da privacidade. Sim. Né? Mais observações, pessoal? Boa tarde. Boa tarde. Quem é? Maria Fernanda. Oi, eu comecei a fazer, né?
fiz todo o processo lá, arrumei, personalizei ele. E aí eu sou da matemática, então eu coloquei mais voltado para matemática, né? Certo. Coloquei até alguns arquivos que tipo a BNCC, mas coloquei arquivos tipo com metodologias matemáticas que eu me interesso, acho interessante. Uhum. E aí fui para a construção do plano de aula em si. Certo. E aí eu coloquei para ele criar ele perguntou qual conteúdo que queria, eu coloquei trigonometria. Uhum. E aí eu encontrei um erro de conteúdo mesmo. Ele colocou uma coisa que não existe. Eu falei, será que eu tô ficando doida? Eu não sei, mas eu fui até pesquisar e realmente estava incorreto o conteúdo que ele colocou no plano de aula. Sim. Já aconteceu isso comigo também. Eu percebi que tinha um conteúdo com uma... Eu pedi para ele criar um conjunto de atividades e fiz também da matemática, mas eu pedi para olhar cálculo numérico. E aí ele construiu uma atividade e eu pedi para ele me dar as respostas. E ele me deu uma resposta incorreta para o próprio para a proposta que ele tinha feito, né? Aí eu já fiz experiência utilizando a versão Pro, que é a paga, e a versão Flash, que é a gratuita. A versão Flash erra muito mais do que a versão paga. Então, a minha sugestão para todos vocês, principalmente durante a disciplina, para a gente fazer bons experimentos, e a gente vai fazer isso até o final do semestre, existe um programa de atendimento a estudantes da Google que você pode se inscrever e usar a versão Pro, que é a versão completa. Então, procurem fazer os experimentos na versão Pro. Para fazer essa inscrição, você escreve lá no Google, depois procura Gemini, né, escreve Gemini e espaço estudante. Você vai para uma página em que você se cadastra, aí você coloca o seu e-mail institucional, porque eles querem checar se você é estudante mesmo, e aí você inclui o seu e-mail, que é o @estudante.ufla, e aí você vai ter 1 ano para usar o Pro, tá? Esta semana eu descobri que a inteligência artificial Perplexity, que também é muito boa, está oferecendo a mesma coisa para os estudantes, o uso da que seria paga para o estudante de forma gratuita. Então, depois vocês procurem isso na internet também, eu não tive tempo de procurar ainda, é Perplexity. Ela é muito boa para a área de produção de texto científico, tá? E aí depois vocês contam para a gente aqui na semana que vem ou em outra, se vocês conseguiram se cadastrar para utilizar a Pro, tá bom? Isso aí vai ser ótimo para vocês compararem essas diferenças de erros. Mas eu estou gostando muito dessa fala de vocês para chamar a atenção de como é necessário a gente supervisionar as respostas das IAs. E como é precário a gente pensar que tem quase 70% dos estudantes desse país, saiu uma pesquisa essa semana, que já declararam na pesquisa TI Educação Brasil, que é feita pelo CGI Brasil, que fazem uso da IA para auxiliar nos trabalhos escolares. Entenderam o grande problema que a gente tem? Qual é a diferença dos estudantes estarem sem nenhum tipo de orientação específica, como a gente está fazendo aqui agora, estudando isso mais a fundo, utilizando as IAs para apoiarem entre aspas, né? Para serem um auxiliar de escrita e de resolução de trabalhos escolares, para entregar os trabalhos para os professores, né? E para ajudar a estudar. Qual é o grande problema? Que viés nós temos aqui? Lógico, os estudantes estão utilizando as versões gratuitas do GPT e a versão gratuita do Gemini, né? Eles não estão utilizando as versões mais elaboradas.
Portanto, a probabilidade de as IAs estarem alucinando muito com esses estudantes é grande, porque provavelmente, inclusive, eles não vão saber produzir prompts para poder eliminar a alucinação, ou tentar minimizar a alucinação. Então, o nível de resposta em correções graves conceituais e erros de apontamento, ou indicação de procedimentos inadequados, pode estar muito alta, dependendo da área que o estudante estiver estudando, né? O conteúdo que ele estiver estudando. E isso me preocupa muito, porque quando o paradigma era do estudante utilizar a internet convencional, ir lá no Google procurar um trabalho escolar ou procurar um tema para fazer um trabalho escolar, ele estava acessando um trabalho que outro humano fez, concorda? Então, por exemplo, ele pode ter entrado na Wikipédia, já é supervisionado, ele baixou um outro trabalho de um artigo de outro aluno, é o outro humano que fez, teve uma certa supervisão. No paradigma da IA, nem isso eu posso dizer, né? Porque, na verdade, a IA está produzindo um conteúdo a partir de processamento de linguagem de larga escala. Isso significa que o texto que ela produziu daquela vez, nem da próxima ela vai produzir de novo igual, né? Então, a probabilidade desse texto ser fidedigno é tão boa quanto o treinamento que ela recebeu. Isso nós já desvendamos aqui. Então, essa é uma questão para discutirmos quando a gente discute no âmbito da educação básica qual vai ser o papel da IA e qual vai ser o papel dos professores nessa interlocução triangulada aí entre conteúdos, disciplinas, formação das crianças e dos adolescentes e o trabalho da escola, né? Então, vamos em frente, porque agora a gente tem que se aprofundar nos tipos de aplicação que a gente tem para IA. Então, se vocês observarem, eu estou aqui na tela com o nosso ambiente, eu ainda estou apanhando um pouco, confesso, do Classroom também, mas aqui eu abri, eu estava mais habituado com o campus virtual, mas eu acho que é hora de aprender coisa nova. E a gente, aqui nesse novo ambiente, tem mais integração com as inteligências artificiais. Então, eu criei aqui agora, vocês vão ver, a gente estava fazendo tudo aqui no introdução e fundamentos, certo, pessoal? Agora aqui a gente já tem as atividades que foram desenvolvidas, né, até a última aqui, que foram os últimos estudos autônomos que a gente fez, e agora eu abri um outro aqui, que é a inteligência artificial para o planejamento do ensino. Nós já começamos a fazer uma introdução quando eu ensinei a parametrizar prompts, tá? Agora a gente vai se aprofundar nisso. Antes de começarmos nessa prática, e aí eu vou apontar como se faz, e vou dar um tempinho aí para vocês experimentarem, eu queria chamar a atenção para algo que é muito importante, tá? As atividades avaliativas que estão em cima da introdução e fundamentos, é preciso que vocês todos, poucos estão fazendo isso, tá? Entrem aqui no diário de registro, cliquem em diário de estudos, e eu vou deixar abrir a tela aqui para vocês verem o que precisa fazer, porque tem poucos preenchendo, e isto é parte do nosso sistema de avaliação. Eu troquei uma prova, que seria uma prova convencional, pelo preenchimento destes quadros aqui, que são, na verdade, um resumo do que você vem estudando ao longo do tempo. Então, é importante, porque eu estou acompanhando isso. É importante que vocês registrem o que estão aprendendo, o que ficou em dúvida, o que vocês acharam que não está de acordo, o que está... Isso é importante, ó. Item por item, semana por semana, não é difícil, entra aqui, constrói
conversando, só eu vou ler isso e você vai ter o feedback. Então, pode entrar aqui, preencher, por favor, todos façam isso, porque agora em outubro eu tenho que fechar a primeira nota e eu vou fechar com base nas semanas preenchidas aqui. Nós não vamos fazer uma prova, tá bom? A maioria não preencheu ainda. A gente está indo agora já para a 6ª semana para preenchimento. A maioria não tem nenhuma semana preenchida. Por favor, façam isso por vocês e por esse professor aqui, tá? Eu acompanho o que vocês fazem, já que a gente está o tempo todo afastado presencialmente, pelo que vocês escrevem nos diários de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Uma coisa importante que eu coloquei aqui nos estudos autônomos para vocês da produção de vídeo que tem a produção, desculpa, nesse vídeo aqui, né? Vídeo da videoaula de 3/9, que era para vocês experimentarem, porque neste vídeo eu apresento um passo a passo de como é que faz a criação de personas, não é isso? Então, hoje, eu vou mostrar para vocês, com detalhes, quais são os critérios para a produção de uma boa persona que você pode gravar na forma de um gen, tá? Eu vou abrir o meu arquivo aqui, só um minuto que eu já vou compartilhar com vocês. Vamos pegar esse aqui, que é um assistente de pesquisa, mas é parecido com aquele que eu dei para vocês. Eu quero mostrar as partes, reforçando o que eu já apresentei lá no vídeo. Então, um bom prompt, ele tem 4 elementos básicos. O primeiro elemento é a criação da persona. Então, todo prompt que vocês forem começar a escrever, caracterize a personalidade de quem vai te ajudar. Então, eu gosto muito de você é um assistente de. Então, você é um assistente de ensino. Você é um assistente de avaliação de trabalhos escolares. Você é um assistente de redação. Você é um assistente de desenvolvimento de atividades para plano de aula. Então, sempre especifiquem e digam mais. Você é um assistente para ensino de matemática para ensino fundamental 2, 8º e 9º ano. Então, isso faz com que a rede da inteligência artificial dê preferência e te direcione para as conexões que estão relacionadas com estas palavras, né? Que a gente já aprendeu lá como é que ela funciona. Isso não precisa ser um texto longo, mas é importante que você caracterize bem. E uma dica, se você quiser criar uma persona para conversação, você pode também. Você é o meu melhor amigo, você gosta de conversar, é extrovertido, gosta disso, gosta daquilo. Ele vai responder sem conhecimento científico, tentando se adaptar a esta persona. Então, para vocês perceberem como é vasta a possibilidade de personalização. A gente já fez isso em aulas anteriores, né? Você pode simular também um aluno do ensino médio. Você é um estudante do ensino médio, está no 2º ano, apresenta aversão a ciências exatas, gosta mais de linguagens e artes, e aí você pode simular, inclusive, a interação com o estudante, né? Vamos lá, então. Uma vez que eu coloquei a primeira frase, que é a persona, a segunda frase é a tarefa. O que você quer que a GNA faça especificamente. Então, no caso aqui, eu estou pedindo para ela fazer perguntas para depois gerar uma saída. Eu poderia dizer aqui para ela, você vai gerar planos de ensino com os seguintes itens. E aí já vou dizer quais itens que tem no plano de ensino. Você vai criar
atividades com base em metodologia ativa, vai criar atividades baseadas em problema na perspectiva da aprendizagem ativa. Então, você pode ser bem específico ou pode ser mais amplo, como eu criei esse aqui. Mas a tarefa tem que vir logo depois da persona. Por fim, você vai dar um contexto para essa tarefa. Na verdade, como você quer que as perguntas sejam feitas, no caso aqui que eu dei a tarefa de fazer pergunta, ou como você quer esse plano, quais itens devem ter nesse plano, se é preciso usar uma base de conhecimento ou não, se é preciso usar uma metodologia específica ou não. E, por último, você vai dizer como você quer a sua saída, quais itens você quer na sua resposta, que tipo de linguagem, ou que tipo de estilo, que tipo de gênero textual que deve ser usado, e aí por diante. Então, quando você faz esses 4 tópicos, você constrói um prompt dentro da lógica que funciona para a inteligência artificial. Se você utilizar desta maneira, a probabilidade de ter uma resposta mais refinada é melhor, ok? Então, vou pegar aqui, isso aqui está colorido só para vocês entenderem, mas lá para IA não vai colorido, e nem você precisa pontuar assim, persona 2 pontos, o texto, depois tarefa 2 pontos, isso não resolve para ela. Resolve você dar um texto corrido de como você quer. Então, eu vou abrir aqui na atividade de estudos autônomos, que vai ficar para esta semana, e já vou utilizar o próprio exemplo que tem aqui, porque nós vamos agora, assim como a gente criou um glossário compartilhado, assim como nós compartilhamos experiências durante o uso, agora a gente vai criar um banco de prompts, uma biblioteca de prompts. Pensa que legal, todo mundo que está na disciplina vai fazer uma experiência, na hora que conseguir um prompt legal, vai compartilhar com os outros. E aí a gente vai ter um monte de prompt legal para fazer coisas diferentes, né? Se cada um contribuir com um, nós já teremos pelo menos 25 prompts para usos variados, né? E aí eu vou abrir aqui, eu já deixei como um exemplo, porque eu quero fazer um passo a passo com esse exemplo com vocês, tá? Então eu vou abrir aqui, ó, eu já dei a dica aqui, ó, de como é que faz o prompt, né? Defina a persona, vou abrir aqui, ó. Defina a persona, defina o objetivo, defina os detalhes de contexto. O objetivo, no caso, é a tarefa. Define os detalhes de contexto, introduz uma prescrição do tipo de interação que você deseja, se ela vai te fazer pergunta ou não, como é que ela vai te responder, e determine qual vai ser o formato de saída. Tá? Então, essas são aquelas regrinhas que eu passei para vocês. Vou entrar aqui no banco de prompts, porque eu já deixei aqui, ó, um exemplo. Então, eu coloquei, o que vocês vão fazer? É uma tabela, essa tabela é online, todos têm direito de acessar. Aqui eu criei um autor como exemplo, criei uma descrição de como usa o prompt, porque essa é a dica que você vai dar para os seus colegas. O texto exato do prompt, está aqui, o texto exato do prompt. E, por fim, o link, eu vou ensinar vocês a criarem o link para ver como é que foi a aplicação do prompt, ou seja, qual a resposta que ele deu para vocês. Está aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é um exemplo para vocês agora encherem aqui de possibilidades de prompts para nós. Ok? Então, ó, esse prompt que eu vou usar como exemplo, eu vou recortar ele daqui. Vou recortar ele daqui. Vou abrir uma tela nova aqui. Vou abrir uma tela nova aqui, para a gente fazer a marcação do mesmo jeito. Tem uma tela boa para vocês aí? Tá num tamanho bom para enxergar? Porque agora a gente vai colocar detalhes aqui, ó. Dá um ok aí que estão conseguindo ler. Então, ó, joia.
Você é uma professora de educação infantil brasileira, formada em pedagogia, experiente e dedicada. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, definindo uma persona, certo? Estou definindo uma persona aqui. O pessoal da matemática, você é um professor ou uma professora de matemática. Brasileira é importante para colocar? Sim, é importante porque ele vai saber como é que vai calibrar a conversação. Tem que conversar em português do Brasil. Então, essa informação aqui é uma informação relevante. Está falando do sistema escolar do Brasil, né? Então, formada em licenciatura em matemática, aí você pode qualificar o trabalho dessa persona, ou seja, ela tem que te responder o melhor possível e usando toda a experiência que ela conseguir encontrar na rede neural lá. Então, a palavra experiente vai compor as respostas e a palavra dedicação vai compor o quadro lógico de respostas lá. Olha só, seu objetivo é ajudar o usuário, porque eu falei usuário, porque pode ser qualquer um que usar o prompt, né? A desenvolver planos de aula, atividades de ensino e projetos educacionais que sejam eficazes para a pré-escola, aqui no caso. Então, eu já estou definindo uma outra especificidade. Eu vou trabalhar com crianças pequenas, eu vou trabalhar na pré-escola. O professor de matemática pode falar para o ensino médio, ou para o ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais. Isso é importante, eu estou dando características específicas. Você deve interagir estritamente com princípios pedagógicos e científicos. Estou tentando travar ela de ser muito criativa quando eu faço isso. Evitando opiniões ou sugestões sem base científica. Para que serve isso, gente? Tem uma característica técnica das IAs generativas, cujo termo técnico é temperatura. É uma constante numérica que varia entre 0 e 1, e dependendo dessa variação, a IA força escolhas aleatórias de palavras mais distantes daquelas que são predominantes para completar a frase, e isso pode ser traduzido como criatividade. Então, a temperatura, a IA mais fria, é uma IA que alucina mais. A IA mais quente é uma IA que alucina menos. Como isso você precisa parametrizar quando está criando o agente para acessar a IA, e nós não conseguimos fazer isso, porque nós não estamos estudando linguagem de programação aqui. O outro jeito técnico de melhorar a temperatura da IA para característica acadêmica é dizer para ela não alucinar. Mas ela não sabe o que é alucinação. Então, o que eu digo aqui é para ela utilizar princípio científico, evitar opinião, ou de dar sugestões, ou de ser criativa. Entenderam a lógica? Por isso, essa frase está aqui, né? Para tentar que ela alucine o menos possível. Tá? Utilize teoria piagetiana. Vocês vão ver na resposta como isso dá uma possibilidade boa. Então, eu estou dizendo que é eficaz para a pré-escola, que eu vou trabalhar com a base da teoria piagetiana, porque eu estou trabalhando lá com a pré-escola. Poderia usar outra, né? Faça perguntas ao usuário uma por vez, para construir uma compreensão completa do que ele precisa, antes de gerar a resposta. Estou dando mais um contexto aqui para ela. Não vai dando resposta de cara, não. Tenha certeza que todos os dados estão disponíveis para depois poder gerar o plano de aula, né? Depois, a resposta deve vir no formato estruturado de um plano de aula que contenha tema, duração em horas, desenvolvimento das atividades, procedimentos, materiais necessários, forma de avaliação dos resultados e referências bibliográficas. Disse item a item como é que tem que compor o meu plano. Ok? Perceberam que eu cumpri aqui aqueles elementos,
compõe um prompt completo? Joinha? Agora, segunda etapa. Vou lá no Gemini, vou copiar isso aqui, já vou deixar copiado aqui, ó. Copiar, vou lá no Gemini, vou pedir para o Gemini me abrir os gens que estão cadastrados. Percebam, eu estou aqui usando, ó, o Gemini Pro, porque eu estou com o usuário da UFLA e ele me permite usar o usuário 2.4, 2.5 Pro. Então, eu vou... Aqui eu tenho alguns gens que eu já criei, o de vocês vai estar vazio praticamente, mas aqui eu já criei bastante. Então eu vou criar aqui um novo gen, ó. Criei um novo gen. Eu já fiz isso lá no vídeo da aula síncrona, mas vamos repetir. Vou chamar ele aqui de auxiliar de ensino. Vou pegar as minhas instruções e vou colar aqui. Colei exatamente aquelas instruções aqui. Então, eu disse para vocês de base de conhecimento, de colocar BNCC, né? Então, olha lá, ó, eu criei o prompt. Vejam que aqui está escrito base de conhecimento. Eu vou clicar aqui e vou enviar o arquivo da BNCC. Então, já tenho a BNCC aqui. Baixei da internet a BNCC, do site do MEC. Vou abrir e vou incluir a BNCC aqui. Tá? O que mais que eu posso incluir aqui? Projeto pedagógico da escola que eu trabalho. A legislação específica do município para o regulamento da escola. Isso tudo é relevante como base de conhecimento. Tudo que for relevante como base de conhecimento, eu coloco aqui. Ok? Então, ó, outra dica importante. Escrevi o prompt tal como está lá. No começo, vocês vão fazer experimentações, não vão acertar de cara no prompt. Mas o Gemini dá um apoio importante. Ó, eu vou marcar o meu prompt inteiro. Vou marcar o meu prompt inteiro aqui. E vou clicar aqui na varinha mágica. Vou clicar aqui, ó. Ele vai traduzir esse prompt que eu escrevi no melhor formato possível. Ele não mexeu no meu prompt, porque o prompt já está com a sequência correta. Mas, se precisasse mexer em alguma coisa, ele ia mexer no prompt, colocando na sequência correta, entenderam? Ele não fez isso, porque o prompt já está na sequência correta. Então, agora, ó, fechei lá, vou salvar. Nunca usem de cara aqui já logo o prompt, não. Salva primeiro. Agora eu salvei o prompt, né? Vou voltar para lá. O meu prompt já está aqui, ó, auxiliar de ensino. Então, quando eu for fazer experimentos, eu vou fazer aqui agora, ó, auxiliar. Então, vou lá, ó, vou pedir para ele. Vamos trabalhar. Por que eu faço isso quando eu estou rodando um prompt de primeira? Porque eu quero que ele execute a primeira vez aquele algoritmo para que ele se adeque nas especificidades. Então, ele está lá processando, ele está se adaptando às características que eu coloquei no prompt do gen. Tá? Aí ele já tem aqui, olha, já está me dando uma resposta, que já vai planejar comigo, para que eu possa te ajudar a construir um plano de aula rico. Primeira coisa que ele me perguntou, ó, eu não falei nada para ainda, ele quer saber qual é a faixa etária dos alunos. Tá? Então, vou colocar para ele aqui, ó, preciso criar uma atividade de aula para as crianças de
4 e 5 anos da minha turma de 12 alunos. Dei só essa informação para ele, não vou dar toda a informação. Porque cada vez que eu processar, ele vai refinando e vai melhorando a resposta. Então, segunda interação, crianças, ele está me dizendo, ó, crianças de 4 a 5 anos estão numa fase rica de desenvolvimento que Piaget chamou de pré-operatório. Por que, que o Gemini já me deu essa resposta? Porque eu disse no prompt que era para usar a teoria piagetiana. Se eu tivesse dito para usar outra, ele tinha apontado uma outra característica aqui. Para continuarmos, preciso saber qual é o tema ou área de conhecimento que você gostaria de explorar. E aí ele me dá exemplos, olha, envolvendo natureza, os números, as letras, as artes ou outra história. Então, meu tema será, vou fazer bem genérico aqui, a água. Vamos para ver se ele cria pertinência aqui. Então, estou definindo aqui. Se tiverem dúvida, podem ir perguntando, tá, pessoal, enquanto está acontecendo isso. Aí ele, ó, tema cheio de possibilidades. Agora que temos a faixa etária e o tema, precisamos definir um objetivo, saber o que queremos. Ele está como um professor experiente me ensinando o que eu tenho que pensar para poder organizar a atividade. Então, pensando no tema água, qual seria o seu foco principal da atividade? Por exemplo, e aí ele dá exemplos, isso que é legal, ó, os diferentes estados da água, a importância da água para a vida, as sensações e sons que a água produz, o conceito de flutua e afunda. Então eu vou escolher esse aqui, ó. Eu quero trabalhar os diferentes estados físicos da água. Vou colar aqui. Eu poderia escrever outro, ou poderia misturar, poderia escrever outro. Então vamos lá, o que ele vai me perguntar agora? Provavelmente vai me perguntar quanto tempo eu tenho para realizar a atividade, porque essa é uma informação relevante. Vamos ver o que ele vai perguntar aqui. Está analisando os objetivos de aprendizagem aqui. Ó. Se eu abrir o raciocínio dele, ele vai me dizer aqui o que ele está fazendo. Ó. Pegou, olha o que ele fez aqui. Ó. Ele vai procurar, examinar o arquivo que eu dei para ele lá, ó, a BNCC PDF. Então ele está indo no arquivo que eu dei de base de conhecimentos para ver o que ele vai fazer. Ele não está fazendo do nada. Tá? E aí ele está lá analisando a BNCC. Se eu tivesse dado outros, ele estaria analisando outros também. Você pode ter vários, e a minha sugestão, Patrick, é que você crie vários, muitos, bem especializados, tá? E eles ficam todos naquele hall de genes. Quando você clica num, você pode usar ele. Então, olha só o que ele escreveu aqui, ó. Explorar os estados físicos da água é uma ótima maneira de trabalhar o campo de experiência, espaços, tempos, quantidades e relações de transformação, como orienta a BNCC. Viram que legal? Foi lá na base de conhecimento para tentar me ajudar a montar um plano que já esteja vinculado com ele. Então, estamos quase lá. Para montar o plano bem estruturado, só preciso de mais um detalhe prático, que as atividades sejam viáveis. Você deveria me dizer quais são os materiais e espaços disponíveis para essa atividade. Você tem acesso à área externa, freezer, fogão? Ele está me perguntando o que eu tenho aqui, então, ó.
disse para ele que eu posso obter, que eu tenho a sala de aula em uma área externa gramada, eu tenho bacia, posso obter gelo, espelho, eu posso obter água quente na cantina da escola. Aí agora vamos ver o que ele vai me gerar aqui, ó. Plano de aula. A água e suas transformações, do gelo ao vapor, aproximadamente 2 horas. A sequência foi pensada para o processo de construção de conhecimento da criança, partindo do concreto, que ela já sabe, para então provocar novas descobertas, dentro da lógica da construção de conhecimento Piaget. Primeiro, roda de conversa e investigação inicial, 15 minutos, me dá a sequência das questões motivadoras para as crianças pensarem, e me dá aqui, ó, processo de assimilação do Piaget. Depois, experimento 1, o gelo que vira água, 45 minutos. Aí diz o que tem que fazer na sequência. Experimento 2, a água que some e reaparece. Aí me diz qual seria a experiência. A quarta é registro e sistematização, propõe que as crianças registrem na forma de desenhos. Ofereça lápis de giz de cor. Então, me disse o planejamento, o procedimento, qual vai ser o procedimento, que foi o que eu pedi no formato, os materiais necessários, pelo menos 4, porque são 12 crianças, ele está me propondo grupo de 3, cubo de gelo, água em temperatura ambiente, garrafa térmica com água quente, trazida da cantina, eu falei que tinha cantina, e pelo adulto, já apontando que não deve mandar a criança buscar, um espelho, papel sulfite e cartolina, então já me apontou tudo. Forma de avaliação do resultado, então me dá sugestões aqui de forma de avaliação do resultado, e referências bibliográficas, me deu 2 referências, a do Piaget, que realmente ela é disponível já, né, já existe, e a BNCC que ele tirou de onde? Olha aqui, ó, do arquivo que eu ofereci para ele como base de conhecimento. Tá? Agora, não acabou aqui não, gente. Olha que dica boa. Isso está dentro do Gemini. Eu achei legal, mas quero trabalhar com os meus colegas professores, nós trabalhamos em um grupo na escola, então nós temos que acertar para fazer igual para as outras turmas, ou discutir melhor para ver se tem algum furo, refinar o processo. Eu vou escolher aqui, ó, guardem isso, escolhe Canvas, clica no Canvas, ele tem que ficar marcado e tem que ficar azul, tá? Escolho o Canvas, escrevo aqui, transforme este planejamento em um Canva. Guardem isso, anotem aí, eu não vou deixar isso como dica não, isso aí é de quem está na aula, tá? Transforme esse planejamento em um Canva. Vamos aguardar um minutinho para ver o que ele vai fazer. Está desenvolvendo um layout, um plano visual, está desenvolvendo marcas e criou aqui, ó, um Canva. Um Canva é um documento já estilizado que eu posso compartilhar. Então, olha que legal. Eu posso exportar o Canva para um documento Google. Então, é o que vocês vão fazer. Vocês vão criar um Canva com aquele prompt que vocês criaram. Olha que legal. Todo arrumadinho, todo formatado. Bacaninha, com imagens. Aí eu vou, ó, exportar para documentos do Google. Exportar para documentos do Google. Ó, ele transformou o Canva em um documento externo do Google. Um documento externo do Google. E eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui, ó, e compartilhar. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó, copia o link
e vão lá naquela planilhazinha do nosso banco de prompts e, como última etapa aqui do banco de prompts, colhem o link compartilhado aqui. Aí todo mundo, além de ver o seu texto e as suas dicas, vão ver também o seu resultado, que é o seu prompt pronto, né? Vou colocar esse segundo prompt aqui que eu gerei agora também, tá? Vou colocar o segundo aqui. Peraí. Aí, agora tem 2 prompts aqui. Então, o que eu tinha criado antes para experimentar e o que eu criei agora. 2 prompts aí. Tem 2 links aqui, né? É só copiar o link e acessar ele com o Google Docs. Não ficou no formato de link aqui, não sei porquê, mas tá valendo. É só copiar daqui e colar aí no navegador que dá para acessar. Tudo bem com essa atividade, pessoal? Então, essa é uma experiência bacana que vocês vão fazer essa semana, tá? Quero que vocês sejam bastante criativos. Vou dar uma outra dica também muito legal. Eu mandei criar o Canva, não é isso? Aí ele criou o Canva aqui, eu peguei e concluí e compartilhei ele com vocês aí agora, vocês viram. Mas eu vou voltar lá no Gemini, vocês vão olhar aqui na tela, ó. No Canva tem um criar aqui, além de já ter compartilhado no formato de documento do Google, se eu clicar em criar, ele vai criar para mim, ó, um resumo de áudio, ele cria um áudio do texto que ele criou como Canva. Então, ele vai criar um áudio. Se você quiser, por exemplo, trabalhar com criança pequena, você pede para criar uma atividade de uma contação de histórias. Depois pede para ele criar a história. Depois você pega e transforma a história num áudio. E aí você leva o áudio para a sala de aula. E aí você roda o áudio como contação de história. Tá? Isso tudo vocês podem experimentar aí. Vou pedir para ele gerar aqui para mim um infográfico. Vocês vão ver que legal, porque aí depois que você rodou o projeto, você pode vir colocar dados nesse Canva seu, e aí eu vou pedir para ele gerar um infográfico do projeto. Tá? Vou mostrar aí na tela para vocês, ó. Ele criou um infográfico, ó. Público-alvo, duração, isso aqui é para você divulgar, por exemplo, o teu projeto, né? O campo da BNCC, ponto de partida, experimento 1, experimento 2, 3, registro criativo, 3 fases da água, olha só, ele criou um material didático, materiais necessários, avaliação, criou um infográfico daquele material lá, ó, todo diagramado. E aí, É diário de bordo, eu acho. Isso, pode ser diário de bordo. Diário de bordo, né? O que a gente tem que colocar lá? É tudo o que a gente achou mais interessante nas Isso, aulas? eu vou assistir, eu vou te dar um exemplo. Ó, na aula do dia 17 de setembro, nós estudamos como monta um prompt. Eu achei interessante que meus colegas comentaram que tem informações que vêm errada, por exemplo, a BNCC com a competência equivocada, e aí o professor mostrou que, colocando na base de conhecimento o arquivo com a BNCC, isso melhora. Coisas desse tipo. Não consegui entender muito bem como usa o infográfico, mas vou tentar construir durante a semana. Entendi. Muito obrigada, viu? Nada. Olha só, eu criei um auxiliar de correção de trabalhos. Tá? Vou abrir esse gen aqui para vocês terem uma ideia de como é que ele é. Então, eu criei aqui auxiliar de correção de trabalhos do aluno, é o título dele. O que eu escrevi?
Você é um professor universitário experiente e especialista em metodologia de pesquisa na área de educação. Esse sou eu, né? Poderia, porque isso eu uso para corrigir trabalhos de metodologia de pesquisa. Para realizar tarefas, pergunte ao usuário todas as informações que precisa para realizá-la. Faça uma pergunta por vez, consulte a base de conhecimento, caso exista, para gerar as respostas. Suas respostas devem ser no formato de um parecer técnico de avaliação de trabalhos realizados por estudantes de graduação. Responda em português formal e no estilo acadêmico. Diz como é que eu quero a minha saída, mas é bem simples, certo? Na base de conhecimento, eu tenho um livro que eu organizei de metodologia de pesquisa, que dá todas as etapas para fazer pesquisa, e eu coloquei ele como base de conhecimento aqui. Tá? Vou mostrar para vocês por que eu criei ele dessa maneira, e vocês podem criar um parecido para ser o auxiliar de vocês para corrigir trabalhos de vocês como professores. Lembrando que sempre o primeiro e o último olhar é do professor. Essa é uma tarefa intermediária que ele pode te ajudar a pontuar questões que você deve olhar com mais atenção, né? Então, eu vou rodar ele aqui, tá? Correção de trabalhos. Então, vocês fizeram trabalho para mim, né? Vocês preencheram as respostas que estão aqui daquele questionário de IA e profissões, ok? Fizeram aqui no formulário, estão todas as respostas. Eu baixei na forma de planilha, eu cliquei aqui, baixei na forma de planilha, a planilha está aqui. Eu retirei o campo de carimbo de data e hora e o campo que identifica cada respondente, eu cortei esses dois campos, deixei só o campo das respostas, ok? Deixei só o campo das respostas. E aí, eu vou pegar agora e pedir para ele, vou enviar esse arquivo que tem só o campo das respostas, está aqui, subiu o arquivo, e vou pedir para o meu auxiliar assim, gere uma categorização das respostas, vírgula, com base na análise de conteúdo de Bardan. Isso é uma técnica para analisar dados qualitativos. De Bardan, vírgula, com o objetivo de aproximar respostas com temática parecida e afastar as antagônicas. Olha só escrevi isso para ele aqui, para o meu assistente. O que eu estou pedindo? Tem esse mar de respostas aqui, 25 respostas. Eu não dei as perguntas para ele, percebam que eu subi só o quiz, mas eu não tenho o cabeçalho no quiz, eu tirei também o cabeçalho, né? Deixei só as respostas. Estou pedindo para ele criar categorias, para eu entender o que esse grupo está falando, o que vocês estão falando, né? Ele vai trabalhar aqui. Está trabalhando. Se eu quisesse fazer uma análise item por item, estudante a estudante, eu poderia manter um código lá, escrever assim, R1, R2 para cada respondente, e eu sei a relação entre quem respondeu e quem é o R1. E aí pedir para ele fazer uma análise resposta, por exemplo, com os critérios que eu dei na base de conhecimento. A questão 1 deve ter tais e tais itens de resposta, a questão 2. Então, aqui, olha,
ele está me falando que qual foi a pergunta de pesquisa e qual era o objetivo, né? Na verdade, ele está tratando como pesquisa, porque eu falei de metodologia de pesquisa, mas a análise de dados faz parte da metodologia de pesquisa. Então, o tema... Estou dizendo que eu quero classificar as respostas com base no tema que é o impacto da IA na profissão de professor. Está aqui as categorias, olha. Primeira categoria, ele criou já as categorias. IA como ferramenta de otimização de suporte e suporte pedagógico. Indicadores, aí ele me dá respostas. Ó, então ele está me dando aqui respostas com links com as respostas que estão, ó, com as respostas que estão lá no quiz, ó. Então ele fez uma análise, desculpa, ele fez aqui uma análise, e dessa análise eu posso ir em quem respondeu o quê, por aproximação. Então ele criou uma categoria aqui, olha, risco de dependência, caracterização da profissão docente, quais são os indicadores, a categoria 3, reafirmação da centralidade na mediação humana, isso tudo está lá no que vocês escreveram. Indicadores, quais são. E aí, se eu clico aqui, ó, eu vejo quem respondeu. Ele vai me levar lá na planilha e eu vejo quem respondeu. É só clicar e ver quem respondeu, né? É lógico que eu tirei os dados de vocês para rodar isso, né? Só para mostrar para vocês. Mas este é um tipo de exemplo de prompt que pode também te ajudar em tarefas que são adicionais à tarefa de sala de aula. Não é só planejar a aula. Depois que você realizou também, se houve uma produção de estudantes, você pode pedir para a IA te ajudar a organizar como você vai fazer a leitura do que foi produzido. E depois você produz a sua avaliação, né? Então, legal isso aqui, né? Na verdade, aqui, olha, ele me deu as fontes e me deu uma forma de organização dos dados para eu poder olhar os dados daquele formulário que vocês produziram. Aí sim, eu posso saber, ó, o conjunto dos alunos estão caminhando por aqui, alguns estão discordantes, eu preciso olhar qual é o nível de discordância, o que aconteceu, e eu tratei isso como metodologia de pesquisa, né, com uma metodologia de pesquisa, que é a análise de dados, né? Análise de dados qualitativos. Ok? Pessoal, dúvidas sobre a aula de hoje? Nós já estamos chegando no nosso teto aqui, 3h20, já, 15h23 já. Essa aula está gravada, vai ficar para vocês. Semana que vem, eu vou pedir para vocês, se puderem, eu vou fazer a aula online de novo. Então, vou fazer na semana que vem. Nós podemos conversar sobre o que vocês analisaram e experimentaram durante essa semana. A gente faz um reforço, faz estudo de caso, e eu dou mais prompts para tarefas específicas, assim como eu apontei esse, por exemplo, de hoje, tá? Então, um abraço para vocês, pessoal. Até a semana que vem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula.